hoje nós vamos continuar aí estudando os Estados Unidos da América. O nosso assunto hoje é a industrialização, né? Gente, eu fiz aqui o mapa dos Estados Unidos e esse mapa, galera, ele retrata as áreas de industrialização dos Estados Unidos, né? Nós sabemos que os Estados Unidos, né, é um país que ali no século XVIII, no finalzinho do século XVIII, né, aqui haviam 13 colônias, né, na região leste dos Estados Unidos, que foi colonizada pelos ingleses. Aqui mais ao norte, os Estados Unidos teve uma colonização de povoamento, e para o sul uma colonização muito parecida com a do Brasil, com o restante da América Latina, que foi, né, uma colonização de exploração. E essa colonização, gente, ela acabou ficando assim, dividindo aqui os Estados Unidos. Se no sul, no norte vieram as pessoas para morar, elas vieram da Inglaterra e ficaram aqui nessa região, né, aqui do Nordeste e mais próximo aqui aos grandes lagos, na divisa aqui, na fronteira com o Canadá. Então, galera, o negócio é o seguinte, os Estados Unidos então começou o seu processo de industrialização, porque aqui ficou um aglomerado de pessoas, né, aí para poder tentar aí começar um trabalho nessa região de manufatura, né? E essa região, por exemplo, aqui dos Grandes Lagos, é uma região muito rica, né? Desde a época da colonização, uma região muito rica em minério de ferro, né, galera? E nessa região aqui, mais ou menos, nessa região aqui assim, ó, nós temos os Montes Apalaches. E os Montes Apalaches, galera, os Montes Apalaches, uma cadeia de montanhas, né? São montes com subsolo muito rico em carvão mineral. Então já estava aqui nessa região tudo preparado para a siderurgia, né, gente? Com ferro, para a metalurgia, para o futuro aí, né, nas indústrias de automóveis. Então nessa região aqui se iniciou um grande processo de industrialização, tanto que pela quantidade de pessoas que vieram da Europa para viver nessa região aqui, já havia um mercado consumidor considerável para a época, né? E nós sabemos que depois, gente, de 1861 a 1865, teve uma guerra entre o norte e o sul. Nessa região do sul viviam aí os fazendeiros aí, plantadores de algodão, né? E nessa região eles usavam mão de obra escrava, ao contrário do norte, que sempre utilizou a mão de obra paga, né? As pessoas eram livres, as pessoas nessa região. E já no final do século XIX, os Estados Unidos já estavam nessa região totalmente, né, galera, com sua produção industrial a todo vapor, né? Então, essa região aqui, nós chamamos aqui, ó, os pontinhos vermelhos, pontilhado de vermelhos, nós temos uma região industrial antiga, o Manufacturing Belt, né, galera? Manufacturing Belt quer dizer uma região de manufatura, uma região de trabalho fabris, né? Fábricas, bancos, indústrias de ferro, quer dizer, a siderurgia, a metalurgia. E já no século XIX, aí no finalzinho, já aí vamos ter os automóveis, né, galera, nessa região. Só que essa região aqui, ó, após a Segunda Guerra Mundial, ela começou as pessoas começaram a vir para essa região aqui, né? Nós temos aqui, ó, região industrial nova
de alta tecnologia. Então aqui, ó, na Califórnia, nós temos aqui o Vale do Silício, Vale do Silício. Essa região, galera, aqui na região da Califórnia, é uma região de alta tecnologia. Nós temos aqui, né, aqui a região industrial nova, de alta tecnologia, tecnologia de ponta, né, nessa região aqui da Califórnia. E essa região aqui da Califórnia, juntamente com a região aqui do estado de Washington, a região do Texas aqui, né, e até mesmo aqui na região da Flórida e no Nordeste aqui também, Nova York, Boston, nós vamos ter toda uma influência, uma irradiação, né, dos produtos dessa região, das empresas dessa região estarem, de certa forma, em comunicação com essa região. Existe hoje, galera, se no passado, lá no passado, né, gente, houve a corrida do ouro nos Estados Unidos, houve a corrida, né, para o oeste. Quem nunca viu aí os filmes de Far Oeste, aqueles Bang Bang, né? O pessoal vinha para essa região aqui para poder procurar ouro, e foi desbravado então todo o território dos Estados Unidos, do leste para o oeste, a corrida para o oeste, né? Foram também, de certa forma, tomando posse de territórios aí do México, territórios comprados da Inglaterra, da França. Então os Estados Unidos vai expandindo o seu território contínuo. Então nessa região, hoje nós temos uma região chamada o Cinturão do Sol, que é chamado Sunbelt, é uma região muito próspera nos Estados Unidos. Então hoje está acontecendo essa vinda, né, de muita gente dessa região para a região oeste, sudoeste e sul, e aqui, ó, aí no noroeste dos Estados Unidos, até aqui também na Flórida, esse pessoal está, de certa forma, deslocando para cá, para poder aqui, né, mão de obra aqui, quase nenhuma, porque tudo aqui é alta tecnologia, tudo eletrônico, né? Nós temos aqui nessa região do Vale do Silício, nós temos aqui, por exemplo, empresas como Google, como Microsoft, como Intel, todas as empresas de alta tecnologia aí, né? O seu celular, o seu iPhone aí, né? O seu notebook, os seus aparelhos eletrônicos, muitos deles, né, são fabricados nessa região, uma região de grandes pensadores, né? Pessoas que estão aí ganhando dinheiro para pensar, para criar novidades nessa região. E aí, galera, também nós temos então essa região Vale do Sol, né, que, desculpa aí, o Sunbelt, que é a região do Sol, ao Cinturão do Sol nessa região, que é uma região aqui no oeste, aqui com o Pacífico, próximo ao Pacífico, e a região aqui ao sul, próximo ao Oceano Atlântico, nós chamamos aqui de Golfo do México, é uma região do Mar do Caribe ou das Antilhas. Aqui é uma produção forte de petróleo, né? No Texas, né, até lá próximo da Califórnia, na Califórnia, uma produção de petróleo muito forte nessa região. Então, gente, a economia dos Estados Unidos é a mais poderosa do mundo. Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. Então, nós vamos ver aqui, então, aqui, ó, uma revisão para a gente aqui nessa região do Manufacturing Belt. Nós vamos ter aqui duas cidades enormes, né, gente, que é Boston e Washington. Nós vamos ter aqui uma megalópole, né, gente? O que é megalópole? Megalópole, através do processo de conurbação, duas ou outras mais cidades se unem através do processo de conurbação, elas vão se juntando até, né, que formam aquela enorme cidade que a gente chama de megalópole. Então, os Estados Unidos tem 3 megalópolis. Aqui na região do Manufacturing Belt, nós vamos ter aqui
a megalópole Boswash, né? Que é Boston e Washington. Essa é a megalópole Boswash. Aqui, ó, na região dos lagos, aqui nós vamos ter Pitts, que é a região, né, da megalópole chamada junta, né, as duas cidades, Chicago e Pittsburgh. Nós vamos chamar então de Pitts, essa região aqui, essa megalópole. Nessa região aqui do Vale do Silício, na Califórnia, nós temos várias cidades aqui com nome de santo, né? Tem San Diego, tem São Francisco e outros santos mais, e por causa desses nomes de santos, nós vamos ter aqui uma megalópole chamada San, né? San. Essa região aqui do Vale do Silício, né? Formado no Vale do Silício, que é a região que começou aqui numa garagem, né? Com aquela HP, né? E hoje é uma das maiores empresas. E, gente, essas empresas é que globalizam o mundo. Essas empresas dominam o capitalismo global. Então, a partir daqui, como se fosse uma chuva de empresas, né? Elas saem daqui e se projetam pelo mundo afora todo, né? Como os países da Ásia, os países da América, os países da África, aonde tiver mão de obra barata, né, gente? Essas empresas estão mandando suas filiais para poder conquistar novos horizontes pelo mundo afora, e novas áreas de capitais, novas áreas de matéria-prima, né, barata, mão de obra barata, e com isso elas vão se expandindo pelo mundo afora, e com isso mais poderoso os Estados Unidos vai ficando.